O mundo vive em constante mudança. Transformações tecnológicas, inovações, novos hábitos, novas soluções. O planeta também vive em constante mudança. Algumas aceleradas pelo homem. E se tudo muda, a gente também precisa mudar. Precisamos fazer mais. Porque os assuntos mais importantes não são apenas assuntos, são fatos concretos que precisam de ações mais do que palavras. E o CREA São Paulo tem várias ações para o desenvolvimento sustentável. Nosso compromisso ambiental começa com frota elétrica, digitalização de processos, apoio técnico em soluções públicas, busca por pegada zero de carbono e propostas para cidades mais inteligentes. Também investimos em iniciativas sociais, como o Programa Mulher, Banco de Talentos, capacitação, acessibilidade, entre outras. Na área de governança, promovemos a melhoria dos serviços para os profissionais e a transparência em todos os processos. Mas sabemos que dá para fazer mais e vamos fazer mais pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelo mundo. Vem aí uma nova etapa do CREA São Paulo, uma jornada ESG. Como em toda jornada, o caminho é longo, mas toda caminhada começa com um simples passo. Vamos fazer juntos mais pelo mundo? O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir o nosso podcast. Hoje nós estamos fazendo um podcast diferente dos demais, porque nós estamos iniciando as comemorações dos 25 anos da PEMEC, que foi fundada em dezembro de 2000. E eu trouxe nesse nosso primeiro podcast 3 fundadores da PEMEC que são atuantes até hoje na PEMEC. Eu trouxe o Adalto Charles Peraza, virou meu amigo desde que eu estou na PEMEC, e o Antônio, conhecido como Antônio Sapata Ferraz. Você quer falar o nome todo? Antônio Paulo Ribeiro Sapata Ferraz. Não precisa. Antônio Sapata é o que o pessoal conhece. Isso. E nesse podcast de 25 anos nós vamos falar um pouquinho de como tudo começou. Então, eu gostaria de já adiantando, em tempo, o Luiz Alberto, que é o terceiro fundador que vai estar conosco, ele vem daqui a pouco porque ele tinha um compromisso que ele não pôde chegar no horário. Ele avisou antes e nós não quisemos atrasar o nosso primeiro evento. Então, vamos começar perguntando para o Adalto, que é um dos pioneiros da PEMEC, é um dos idealizadores, além de fundador, como tudo começou, como surgiu a PEMEC, como que vocês tiveram a ideia de 9 empresários a fazer uma associação que se tornou perene. 25 anos já é uma associação bem perene. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Na verdade é o seguinte, a gente era um grupo que participava de muitas licitações da Prefeitura de São Paulo
mas na área de manutenção dos próprios municipais. Porque na parte de edificações, obras iniciais, obras maiores, a gente não tinha mercado para isso. E foi na necessidade de se buscar o mercado para essas empresas que surgiu a APMEC. Inicialmente, as nossas primeiras reuniões eram em cima de uma loja de materiais de metais hidráulicos, metais sanitários, de uma das construtoras, que era a construtora Cinzel. Né? E depois passamos mudamos para a rua Diogo de Faria, que era a sede do Antônio. Exato. E esse grupo foi crescendo, né? Esse grupo foi crescendo, éramos 9, depois 10, 15, 20, hoje virou 250 associados. Ocorre que o mercado de obras públicas era muito fechado, impossibilitava as pequenas e médias empresas de terem acesso a essas obras maiores, né? Então, em virtude dessa necessidade é que se criou a APMEC e hoje a gente já consegue participar desse mercado também, que são de obras mais volumosas, digamos assim. Antônio, agora a sua visão do surgimento da APMEC, da ideia de surgir. Primeiro, agradeço ter vindo aqui. A associação foi uma coisa muito importante para nós, empresas, na época, 25 anos atrás. Nós não tínhamos, como o Adalto falou, não tínhamos um mercado onde atuar, apenas em manutenções de prédios públicos e tal, e a criação da APMEC foi muito importante. Realmente, essas empresas se juntaram, né? Como associação, a gente viu a possibilidade não só de atender e conversar com órgãos públicos, podendo dar ideias e conversar, e como associação e para a reserva de mercado, inclusive, com as nossas empresas, a gente pôde sugerir muita coisa, né? Na época, na lei vigente, na 8666, e eu acho que isso aí foi muito importante para nós. Construir um mercado para que as nossas empresas pudessem atuar e, obviamente, ajudando sempre a gestão pública. Naquele momento, quando nós iniciamos, foi na época da nossa prefeita Marta Suplicy, que nós não tínhamos, o mercado e a lei de responsabilidade fiscal, ela não era muito certa. Os próprios órgãos públicos não tinham a obrigação de cumprir algumas tratativas que nos prejudicavam, né? Então, no momento, nós empresas nos sentimos isolados do mercado público. A gente não podia acessar a ninguém, não podia cobrar nada, não podia defender as nossas ideias. E nesse momento dessa virada de gestão foi realmente muito importante. Muitas empresas nossas tiveram problemas na época, isso em 2000. Então, essa ideia que o Adalto teve junto com outras 3 empresas, e aí sim me chamaram também, eu fiquei bem lisonjeado na época, porque eu atuava bastante, e a gente pôde somar bastante. E realmente nós sofremos muito nessa primeiro ano de APMEC, onde todas as empresas se uniram num único propósito, né? De ir atrás dos nossos direitos, né? Como empresas. Muitas delas sofreram demais e algumas até vieram a encerrar suas atividades por falta de pagamentos. Eu acho que isso foi uma união muito forte entre nós. E, obviamente, depois a gente vai citando muitas coisas que juntos nós pudemos crescer demais, né? E o principal, como o Adalto falou, era muito difícil e muito fechada o mercado para a gente atuar em obras médias, né? Então, nós éramos empresas menores, pequenas, que trabalhamos praticamente todos só com manutenção, né, de prédios públicos. E junto com a associação a gente começou a ter a chance de participar de licitações, de construir escolas, construir creches, construir unidades de saúde,
praças e tudo mais, né? Mas um fato interessante... Aí o Adalto tem um fato bem interessante aqui, que é... Só um detalhe também, né? O Adalto falou uma coisa que o nosso público não está acostumado. Próprios municipais. Então, as pequenas empresas, não tinha nem média na época, eram né? só pequenas mesmo, né? Pequenas mesmo. As pequenas empresas faziam algumas obras de próprios municipais que são prédios públicos, calçada, rua, mas é tudo muito pequeno, né? Isso, praças, então você pequenas citou praças. muito bem, pequenas praças. Vocês estavam muito limitados e quando entrou um fato marcante, um governo novo, que pegou e deu um calote geral, chamou todo mundo para negociar, as pequenas ficaram, como fala no popular, a ver navios. Foi muito difícil essa Aí época. vocês tiveram essa grande difícil. ideia de criar a PEMEC. Um fato interessante que ajudou as empresas menores a crescer no mercado foi que a lei de licitações, uma interpretação, era que se exigia a comprovação técnica exclusivamente dos engenheiros, dos responsáveis técnicos das empresas, e não da empresa. Então, muitas empresas aí contrataram profissionais do mercado, né? Com acervos interessantes e começaram a participar de várias licitações de obras maiores aí, de construção de escolas, creches, hospitais, UBS, pronto-socorro, UPA, né? As famosas UPAs também. E conseguiram com isso um acervo técnico interessante que deu aí possibilidade até de já participar agora de obras bem maiores que essas, né? Que são obras médias, digamos assim, né? Exato. Então hoje já mudou essa questão, né? Hoje se exige qualificação técnica tanto do responsável técnico quanto da empresa. Que é justo também, né? Porque a empresa, ela tem o responsável técnico, mas quem garante a solidez a solidez do negócio é a empresa, né? A empresa como um todo, né? Sem sombra de dúvida, eu concordo plenamente nisso. E o fato marcante de ter uma associação, eu creio que é em defesa dos associados. E a PEMEC já nova, nos 10 primeiros anos, ela teve um evento, né? Grande que deu uma alavancada e ela ficou mais conhecida. Antônio, o que você me diz disso? E qual o evento? Você diz lembrado, né? da liminar, Exato. Né? Eu acho que num momento crucial, onde haviam dúvidas quanto à cobrança, né? A retenção de impostos em geral, né? Então havia a ideia, ou havia a questão que os governos em geral retinham das nossas empresas 11% sobre a fatura que nós emitimos para o órgão público, né? Referente ao INSS, né? Retenção de trabalhista. Então era uma coisa que não tinha, para nós não tinha pé nem cabeça. Nós tínhamos uma folha de pagamento, né? Por que havia uma retenção de 11% sobre uma folha, sobre uma fatura de serviços em gerais, né? Então realmente não tinha motivo para isso. Acho que aí foi uma coisa muito bacana que juridicamente nós fomos atrás de uma liminar onde o órgão público não retinha mais, não poderia reter mais da gente esses 11% sobre o faturamento da empresa, sobre todo o serviço. E com isso a gente começou a não só a dar um benefício muito grande para as empresas, né, financeiro inclusive, como também um respeito no mercado, porque muitas empresas se associaram a nós, buscando também ter esse benefício. Então os associados, o número de associados cresceu demais, o respeito cresceu demais, e aí a gente teve essa grande chance de buscar mais espaço no mercado, sabe? Por ter mais associados e por ser uma associação buscando o benefício para o seu associado, né? Porque é para isso que serve, né? E de pequenas e médias empresas. Sempre eram ainda as pequenas empresas, né? As médias, algumas foram crescendo, se tornando médias. Hoje, várias delas já são grandes, inclusive, mas não atuam tanto na PEMEC, já tem o seu
seu mercado próprio, mas a APMEC, a origem dela foi essa, a manutenção de órgãos, de prédios públicos e próprios municipais, estaduais e tudo mais. E a gente conseguiu, inclusive, manter essa reserva de mercado para nossos associados pequenos, né? Até hoje, essa questão foi evoluindo e até hoje a gente consegue ter uma reserva de mercado para esses nossos associados poderem trabalhar. Se a gente não atua no mercado, outras empresas ou órgãos com novas ideias acabam tirando esse mercado de pequenas empresas, né? Que são as manutenções dos próprios municipais. Isso a gente mantém até hoje, depois de 25 anos, hoje as empresas, outras que se associaram, outras menores que vêm junto, elas querem isso também. Então a gente consegue manter isso no mercado delas, né? Não confrontando com outras associações, com outros interesses, né? Mas a nossa é manter um mercado para nossas empresas. Então isso foi muito importante e mantemos até hoje. Fora o crescimento de outros espaços, né? Eu acho que o Adalto aqui tem uma história muito bacana sobre a criação dos CELs, né? Na gestão, inclusive, da Marta Suplicy, que ela que criou, a prefeita que criou os CELs em São Paulo. O Adalto pode falar bem sobre isso, porque foi uma ideia que surgiu de dentro da APMEC, né? A ideia de ter um CEL, de unificar algumas escolas e tal. Isso foi uma ideia da APMEC, né? Sem dúvida. E foi muito legal. E hoje no mercado isso já virou. Eu só quero fazer um adendozinho. Né? Mas é óbvio, a gente vai falando assim, vai andando com a história, mas vamos voltar sempre nessa história da fundação, porque é uma coisa muito bacana. O adendo que eu quero fazer é sobre reserva de mercado. Né? Isso. Não entendo como reserva de mercado algum privilégio. Não. A reserva de mercado é feita como? As empresas que estão acostumadas a fazer esse tipo de obra, que tem todo o acervo técnico que nós falamos agora há pouco, sim. Elas normalmente são a que vão participar dessas licitações. Então, a APMEC ajudou até a regular desta forma o mercado para essas empresas virarem especializadas nisso. E explicando um pouco a reserva de mercado, né? Essas empresas pequenas, não só nós fundadores, mas os que vão surgindo, né? Essa reserva de mercado, a importância disso é que se a gente não atua no mercado para que existam manutenções em próprios municipais, né? Perfeito. Outras entidades, como organizações sociais, por exemplo, elas vêm no mercado e acabam mudando o rumo dessas manutenções, até adquirindo para elas dar a manutenção, além de fornecer médicos, serviço de medicina, etc. Acabam até também buscando para elas essa manutenção básica desses prédios públicos. Que não tem a expertise. Né? Que aí deixa as empresas pequenas totalmente acéfalas, sem esse mercado de poder trabalhar. É uma reserva, eu digo isso porque senão a gente desvirtua esse ramo de manutenção para outras, somando em grandes empresas e organizações sociais, seja o que for, e simplesmente as pequenas empresas que estão acostumadas com a manutenção, que geram emprego, porque são essas empresas que geram empregos, né? Aqui na média, nós temos 250 associados, eu acredito que na média, entre pequenas, médias, cada empresa nossa tem aí na média, que eu estou falando, aí uns 800 funcionários, pelo menos, colaboradores indiretos com as suas empresas, cada uma. Né? Algumas com 200 e outras com 2.000. Então, é essa a média. Então, o mercado de trabalho, se nós não ajudarmos essas empresas a poderem trabalhar e gerar esse emprego, desvirtua totalmente. E aí vai para outras ideias, outras coisas que a gente realmente defende esse mercado. Então, o corte que eu dei, só para deixar bem claro, claro, para o público em geral, é que está sempre dentro da lei de licitação. Não tenha dúvida. E da nova lei 14.133. Então, a APMEC é uma das defensoras e sempre foi defensora das leis e da nova lei de licitação. Nós atuamos diretamente nela. Não tem sorte, viu?
Em parte a gente... Não, a lei saiu com muitos problemas. Muito problema, principalmente o pregão eletrônico. Exatamente, que a PEMEC está brigando ainda. Esse é um problema A PEMEC grave. e a CEBIC está brigando Inclusive, com já é um essa... movimento no Congresso Nacional para ver se modifica essa situação, porque é improvável. O que está acontecendo é um absurdo. O que vai ter de obras paralisadas por falta de sequência é assim... E é uma das defesas da PEMEC, isso, como você bem falou. Agora, Antônio, voltando um pouquinho para trás. Um pouquinho aqui, eu até... Porque o Antônio falou de uma coisa muito importante. Os CELS, e que vem atrás dos CELS também, que deu um upgrade bom para as empresas como um todo. Exato, você é especialista no assunto, inclusive. O Adalto, como estava falando, Adalto, ele você veio... é um especialista nosso. Ele junto à associação, ela tem dever e direito de sugerir, né? Boas situações para o munícipe, para os órgãos públicos, e sempre lembrando que gerando emprego para nossas empresas, para nossos funcionários, né? Então o Adalto, junto com alguns amigos, teve uma ideia muito boa na época, com contatos políticos, como associação, e levando essa ideia de criar uma unidade unificada, né, onde todos os alunos tenham contato com os mesmos propósitos aqui, né? Então o Adalto, que foi o criador disso, eu queria até que ele falasse bem disso, que a gente gostaria de ouvir, porque é muito legal esse projeto do CELS, ele estava arquivado na prefeitura, já era antigo, antes da Marta. Tá. E estava esquecido, e através de um contato com o engenheiro da prefeitura, que foi um dos projetistas desse CEL, ele, conversando comigo e com alguns amigos, falou: olha, tem um projeto aqui, por que vocês não trabalham em cima disso, né? Está tendo um governo novo aí, leva esse projeto, quem sabe... É aceito, né? É aceito, dá sequência e tal. E na época a prefeita era a Marta, ela viu o projeto, abraçou o projeto e deu sequência. Hoje, no estado de São Paulo inteiro, deve ter mais aí de 50 já CELS executados, né? E foi realmente um sucesso isso. No início, a gente, como era pequeno, era uma obra muito grande, a gente ficou alijado desse processo, mas com o tempo nós retomamos. Apesar de idealizador do processo, esses não puderam participar. Hoje vocês já estão no carro-chefe até foi de construção foi uma do criação de bem para o município, né? Infelizmente, as nossas empresas não podiam participar naquele momento dessas construções dos grandes céus, né? Mas foi uma ideia maravilhosa e as outras associações maiores puderam também gerar emprego, e eu acho que foi um sucesso hoje, aqui nessa gestão hoje do Ricardo Nunes, a execução, inauguração e execução de muitos céus, né? Porque hoje é uma coisa certa o sucesso disso, né? Quem não sabe, o CEL, você junta uma creche, uma escola, uma EMEI, né? Um ensino fundamental, um ensino infantil, onde todos participam no mesmo espaço, todos eles têm um teatro, todos eles têm um cinema, um centro cultural, piscina, parte esportiva. Então isso foi muito importante para unificar, e as mães, os pais, todos participam. Hoje é aberto, os CELS são abertos para a participação dos pais, dos familiares. Fins de semana também, alguns permitem que vá lá jogar futebol, a comunidade, o espaço. Eu acho que foi um sucesso, realmente, a minha opinião, a minha visão, né? Bom, agora que nós estamos falando disso, Antônio, já começamos com um fato marcante do início da PEMEC, que a gente já veio logo de começo, no governo Marta, nos anos 2000, com fatos marcantes. Então, vamos passar quais os fatos marcantes que nós tivemos na PEMEC nesses 25 anos. Nós já fomos no CELS, mas a gente sabe que tem bastante coisas marcantes para a PEMEC e para os associados, inclusive. Eu acho que a associação, quando ela surgiu, né, com essa ideia de inclusive nos unir para poder nos defender e de das situações, como você falou, da problema de leis de responsabilidade fiscal, que todos ficaram parados simplesmente sem receber
né, os serviços executados, foi na época um absurdo muito grande e a gente teve muita dificuldade. Mas eu também lembro de uma época que aí o Zé Elias aqui participa, que foi com 10 anos, mais ou menos 10 anos, 10 né, Zé? Anos. Que a gente resolveu profissionalizar também a associação, porque, logicamente, iniciou com algumas empresas amigas trabalhando e tudo mais, mas chegou uma hora que o próprio fundador não conseguia mais ser o próprio presidente da PMEC. Então aí nós profissionalizamos, trouxemos o Zé Elias para dentro, né? E aí foi um marcador também muito importante, porque ajudou muito na parte administrativa e o crescimento da associação, né? Junto às entidades públicas e tal, foi uma coisa que eu considero muito bacana, né? Eu não sei se eu posso adiantar um pouquinho, mas em 2015 nós tivemos a consciência todos que deveríamos nos unir para fazer uma sede própria, né? Para nós comprarmos uma unidade física e criar nosso espaço. Como o Adalto tinha falado, né? Começou num escritorinho em cima de um distribuidora de metais, depois passou aluguel, por coincidência, num escritório meu ali na Rua Diogo de Faria, ali na Vila Clementino. Chegou num momento que a gente precisava de um espaço maior, precisava de um auditório, precisava receber todo mundo. E hoje está muito melhor o nosso espaço, mas precisava de um espaço físico, né? E foi muito bom na época, eu lembrando aqui do nosso saudoso Flávio Aragão, que presidia a nossa associação, e o Elias junto e tal, e ele com alguns realmente tiveram essa ideia maior aqui, todos se uniram e resolveram realmente a gente comprar um espaço físico. Então foi muito, eu acho que isso foi uma coisa especial para nós. Termos nosso espaço físico marcante para receber todos os nossos convidados num belo auditório, fazer nossas reuniões semanais. Eu acho que foi isso uma coisa marcante demais, na minha opinião. E o Adalto participa de tudo isso aqui e pode falar muito melhor sobre isso do que eu até, né? Dos eventos que a gente tem criado lá, o Zé junto com então, vamos os nos nossos momentos, mas vamos lá. Vamos lá. O que você acha relevante, então, também para a PMEC, além da compra da sede própria, que a gente pode falar mais um pouquinho? Tudo que o Antônio já citou aí, né? Mas também recentemente com a inauguração do posto do CREA na associação para atender os engenheiros técnicos, né? Na realidade, voltando um pouquinho na história, né? Nós estávamos com 5 conjuntos alugados e fomos para a nossa sede própria. Nesse conjunto alugado, em 2014, nós conseguimos colocar um posto de atendimento do CREA, já em 2014. Em 2015, comprou uma sede própria e o CREA, obviamente, veio junto e continua como um parceiro forte da PMEC, inclusive fomentando esses podcasts que nós estamos fazendo hoje. Exatamente. Dessa forma. Você vê a importância. Nós, empresas de engenharia, trazendo o CREA para dentro da nossa associação, um posto do CREA para que nos ajude, né? Para descentralizar do prédio do CREA. Por que ficar centralizado e todo mundo ter que ir lá para fazer digo mais, não é ajudar só então, os associados. Os nossos profissionais. Claro, nossos profissionais de engenharia, nós somos todos engenheiros. A sede é aberta para eles. Né? Então é aberta para eles ou para todos, né? Então isso foi marcante para nós, realmente, essa vantagem de rapidez. Né? Inclusive agora também com o coworking aí, à disposição dos engenheiros, dos técnicos e das pessoas que desejam ingressar, usar, utilizar, tudo, né, Adalto? Sem dúvida. Parece que não há cobrança disso. Né? Não. Então, a nossa evolução é dessa forma, né? Em 2014 veio o CREA, trazendo o posto, 2015 na nossa sede, que inauguramos em maio de 2016. Maio de 2016. Isso, com um evento semelhante a que a gente pretende fazer agora em 2025. Nós e isso já comemorando os 15 anos da PMEC.
que a sede foi comprada. Ah, os 15 anos de Na sede da época, PEMEC, tá certo. Nós compramos um prédio tá em certo. 2015. Tá certo, 10 anos de Isso, de em sede 2016 que nós fizemos a inauguração, culminando com os 15 anos. Fazer né? 10 anos de sede própria e 25 anos de existência. Muito, muito importante. Né? Então é isso. Em dezembro de 2023, como o Adalto comentou, Sim, né? sim. Nós já fizemos a primeira reformulação, depois de 7 anos, com o fomento do CREA. O CREA teve uma brilhante ideia, com o presidente do CREA na época, que era o Vinícius Marquesi, hoje o presidente do Confia, criar coworkings no estado inteiro. E a PEMEC foi uma das primeiras a apoiar. Aderiu. E aderir. E junto criou espaço do coworking para o CREA também poder chamar. E eu acho que para nós mesmo, engenheiros, nossas empresas são movidas a engenheiros. Né? Não, a importância do CREA, talvez a coisa mais importante para nós é ter o CREA junto conosco. Sem né? dúvida. É uma credibilidade da sociedade para com a própria PEMEC. Com certeza. Né? E nessa fase de representação da PEMEC, Elias, eu gostaria até que você falasse um pouco sobre o seu trabalho junto à CEBIC, né? Ao COFEM, ao CREA, a APOP, que é a nossa parceira também, dos empresários de obras públicas, né? E falasse um pouco sobre isso. Então, podemos falar da seguinte forma: com a profissionalização da PEMEC, vocês fazem o que vocês gostam, ou seja, empreender e a empresa de vocês crescerem. Isso. E eu entrei para fazer o institucional da PEMEC, que vocês já não tinham mais tempo. Exato. Nesse institucional, nós nos aproximamos das várias entidades. Já tinha aproximação, né? Mas a gente fomentou mais ainda essa aproximação. Então, junto ao Sinduscom, parceiro nosso, junto com o Secov, com a Abrainc, na Fiesp e na CEBIC. Um belo dia eu estava numa reunião do Sinduscom, o presidente da CEBIC estava no Sinduscom, eu fui conversar com ele e ele me perguntou: vocês não são sócio da CEBIC, por quê? Isso faz 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos talvez. Eu falei: não sei, eu vou ver. Aí eu cheguei na PEMEC, falei com os nossos vice-presidentes na época, diretores, o presidente, falei: mas por que nós não somos sócios da CEBIC? Me pergunta: mas nós não somos? Então vamos ser. E nós entramos e somos atuantes na CEBIC. Participamos de várias comissões, a PEMEC, né? Na CEBIC. A CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E a CEBIC é muito atuante no Brasil em toda a construção civil. Ela vai em todas as áreas. E, como eu falei, nós estamos em várias comissões. Em comissões que, de fato, têm bastante resultados, como a reforma tributária. Certo. Nós participamos diretamente na reforma tributária e foi dito pelo governo federal e deputados que quem mais participou na reforma tributária e foi atendido, inclusive pelo governo, foi a indústria da construção civil. Tá. Não foi a indústria só da infraestrutura da construção civil como um todo. Tá? Então, esse é o nosso trabalho. E na Fiesp também, nós estamos na Fiesp. A PEMEC tem uma cadeira no conselho da Fiesp, da indústria da construção. Óbvio, eu sou o representante. Sim. E, além disso, nós também estamos na diretoria. Porque tem um conselho da construção civil e tem a diretoria que faz o que o conselho decide. Então, eu participo dos dois. E isso mostra a importância do profissionalismo da associação, né? E a interação com as outras, como você falou, das outras associações, a PEOP. Sim, a PEOP, nós estamos sempre junto com a PEOP, porque é bem similar à PEMEC. Sim, claro. É uma situação que nós temos conselheiros na PEOP e na PEMEC, é interessante isso. Sim. Porque as demandas são as mesmas, né? Então nós lutamos pela infraestrutura. Claro. Tanto é que nós entramos com uma ação contra a prefeitura por uma coisa que, a nosso ver, é ilegal, com a ajuda da Fiesp e os advogados da Fiesp contra o ISS. Porque foi feito um parecer da secretaria que a indústria da construção não concorda. Exato. De cobrar uma tarifa cheia, porque
a gente hoje desconta material, Sim. por lei nós descontamos. Sim. E eles fizeram parecer que nós não podemos descontar material. ISS é serviço. É o imposto sobre serviços. E então não é só serviço, agora virou imposto sobre serviços e quem materiais e tudo mais. Quem defende a gente é a própria FESP. É a Sinduscom, a PEOP e a PEMEC. Tá. Como 3 associações de peso Sim. se juntam para defender a indústria da construção civil e os empresários. Então a PEMEC serve para isso. Além disso, como vocês bem falaram, a PEMEC tem consultoria jurídica para os associados, Sim. tem um auditório para os associados, tem o coworking para os profissionais de engenharia e associados, Sim. grátis. Claro. O nosso coworking tem... o nosso coworking, ele tem gente todo dia lá. A PEMEC, todo mundo sabe aqui, mas quem não sabe, ela está muito bem localizada. Ela está na Alameda Santos, junto ao Conjunto Nacional, perto da Augusta, entre a Rua Padre João Manuel e a Ministro. Isso foi uma facilidade boa também para nós associados. Isso, porque perto centralizou de 2 metrôs. do lado da Paulista e metrô Trianon. Nós temos associado que está na Zona Leste, outros na Zona Sul, como o Adalto, eu mais central em Pinheiros. Então, isso realmente facilitou para nós as empresas poder centralizar aqui os nossos encontros. Realmente foi muito bom. Eu acho que daqui para frente, ainda mais, a gente tende a crescer. Ainda com essa unificação entre associações e sindicatos, agora com o Silicesc também, associação de empresas de porte pesado, de obras pesadas. São parceiros nossos também. Exato, que atua mais na área de pavimentação, que eu estou presente também. Então, realmente, a gente está se unindo aí no mercado. E temos que defender os nossos mercados, como eu falei. Nós precisamos trabalhar, nossos empregados precisam comer, precisamos criar emprego. Então, é isso. É essa reserva de mercado que eu digo que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos criar situações e necessidades. É óbvio, a necessidade já existe, mas a gente cria situações para a gente poder trabalhar e nossas empresas poderem virar. Eu acho que em qualquer um das pequenas, as médias, as grandes, os sindicatos, eu acho que esse o benefício geral para todos, né? É trabalhar, é poder a gente trabalhar. Isso aqui o engenheiro gosta de trabalhar. O engenheiro gosta de trabalhar, não gosta de... empreender e dar emprego. Exatamente, criar emprego. A construção civil é um dos maiores empregadores do Brasil. Maiores empregadores do Brasil. E as pequenas e médias empresas é que geram a maioria dos empregos aqui, né? Então, Mas, olha, é um prazer estar aqui hoje, tá? Com Elias, com o Adalto, Luiz Alberto. Vamos escutar talvez o Adalto chegue daqui a pouco, dizer, né? Acho o Adalto... que o Luiz não vai vir. Não, com certeza. Só estou agradecendo aqui, o Adalto ainda vai... Adalto, vamos conversar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente faz o encerramento. Tá ótimo. Pois não. Então... eu tive a curiosidade hoje de rever o objeto da PEMEC. É interessante que tudo que está aqui nesse objeto está sendo feito hoje. É exatamente isso que a gente está exercendo. Então é interessante, não se mudou nada do objeto inicial criado lá em 2000. Muito interessante, ou seja, ela não fugiu da sua responsabilidade, né? Da sua persistência, da sua resiliência de estar procurando sempre espaço, né? E aperfeiçoando todos os nossos associados, inclusive com pareceres jurídicos, né? E defendendo a classe onde for necessário. Então é isso. Eu acho que o nosso espaço, o nosso auditório propiciou várias palestras, né? Que a PEMEC é marcante nisso. Realmente eu reconheço, porque na área tributária, né? A PEMEC já trouxe excelentes pessoas aqui para poder explicar melhor para as empresas a área tributária, para que a gente tenha, a gente busque sempre o correto, né? Pagar os impostos corretamente e não abusivamente. Então esses benefícios são que a associação pode gerar de melhor para os nossos... O benefício financeiro de não
pagar coisas erradas, seja tributário, seja o ISS, foi na questão do INSS. Então essa é a busca da legitimidade para nossas empresas. Nós queremos trabalhar, né? E na questão da lei de licitações novas também foram feitos e estão sendo feitos ainda muitos cursos aí, né? Sim. Com pessoas, advogados competentes, Sim. orientando todas as empresas a eu acho seguirem o manual da lei. Eu lembro logo que citaram a 14133, ainda nem estava em vigor, nós já começamos na PMEC a fazer algumas palestras, chamar alguns juristas que participaram da formação da lei para tentar nos explicar um pouco isso, né, para que a gente consiga participar das licitações e saber como atuar e tal, e vem progredindo demais. É uma lei nova, que eu acho que ainda tem muitas adaptações, no meu ver, mas a gente vem ajudando bastante nós mesmos, nossos associados, né? Bom, agora a palavra final do Adalto e depois do Antônio. Obrigado. Por ordem alfabética. Tá bom. Não, só agradecer aí o seu convite para a gente participar desse podcast. Dizer que nós estamos bastante satisfeitos com o trabalho feito até esse momento. E esperamos que continue sempre assim, atuando sempre conjuntamente com todos os diretores, conselheiros da associação, no intuito de estar sempre em prol da associação, em prol dos associados, trabalhando incessantemente para isso e prosseguir nessa carreira. Hoje eu vejo aí que estão já vindo uma nova geração participando já na diretoria da PMEC. Isso Exato. é muito bom, essa renovação deve natural, acontecer, né? vai acontecer, é natural, né? E a gente fica muito feliz com isso. E nós são sangues novos aí. E a gente tem que mais mostrar nossa experiência para essa moçada nova. Isso. E eles vêm com outro gás totalmente diferente para outro tipo de atuação. E eu acho muito bacana a gente sentar na mesa, pessoas com... Nós temos hoje na mesa pessoas de 20 e poucos anos até 80 anos, né? Acho que eu sou o mais velho. Não, dos fundadores sim, mas acho que da mesa não, né? Mas você realmente é um nosso exemplo. E eu particularmente aqui cito, o Adalto sabe disso, eu já falei muito para o crescimento da minha empresa. Tiveram aí umas 2, 3 pessoas que para mim eu faço questão de agradecer. Uma delas é o Adalto, né? Opa. Ele citou aqui a empresa dele, já tem quantos anos, Adalto? Eu iniciei a trabalhar com você há 34 anos atrás, né? Quando você já tinha a sua empresa, né? Há 34 anos atrás. Eu tenho 34 anos de empresa e eu já trabalhei com você há 34 anos atrás. Nós temos 39. 39. Então você tinha 5 anos, eu apareci para que você permitisse que eu trabalhasse. Isso foi muito bacana. Realmente eu agradeço o Adalto. Que a empresa até hoje, com 39 anos, sólida, geração nova, né? Que o filho dele, o Guilherme, veio somar muito na nossa associação e nossa associação e é um sangue novo aqui, vindo aqui do filho do próprio Adalto. Isso é muito maravilhoso. E a gente vai trabalhar até onde puder para fazer essa associação crescer, nossas empresas sobreviverem. Graças a Deus. Agradeço demais, Elias, por ter convidado a gente, essa ideia de trazer os fundadores aqui. E podemos fazer legal. mais, Antônio. Eu quero fazer mais. Gostaria. Eu quero fazer mais, inclusive individual também. Sim. O Luiz Alberto, que está ausente hoje, ele pegou e já fez um podcast comigo aqui. O Luiz Alberto é uma pessoa importante. Ele foi presidente por vários anos. 2 vezes presidente da PMEC. Ele mostrou a cara, ele foi presidente, botando a cara na frente, sofrendo com isso, e a gente agradece Agora, demais. infelizmente, a gente precisa encerrar, né? E esse encerramento nosso é agradecendo vocês e lembrando que a PMEC está aqui para os associados. A PMEC é dos associados. Isso. E a PMEC fornece, como você mesmo falou, cursos, palestras, assessoria jurídica,
Assessoria total, contábil, jurídica. Contábil, e nós temos profissionais, infrativa. como falaram dos advogados que deram curso, que eles se tornam, inclusive, consultores associados da PMEC, exato. atendendo o nosso associado. Exato. E dão desconto para os associados. Nós Exatamente. temos a Martelene, que ela está com nós, Carvalhais, a Martelene Carvalhais. Tributarista ela tá já há muito maravilhosa que resolve tudo para nós. E além disso, a Martelene, ela faz parte da PMEC da seguinte forma: ela é a nossa consultora jurídica na CEBIC. Porque a CEBIC tem a comissão jurídica. Certo. E nós, no ela conselho, representa a gente convidamos lá? elas para nos representar nessas reuniões jurídicas. Eu nem sabia, tá vendo? Pois Eu é. sei da importância dela, participo, mas nem sabia que ela Não, ela representava a faz gente parte lá, ativa e é da uma PMEC coisa- hoje em dia. Parabéns, E foi uma pessoa quando, de um quando tem alguma gabarito coisa, ela extraordinário. vai comigo. Também nas reuniões. Tinha um gabarito Eu extraordinário. a levo. É. Ela hoje já vai até sozinha, não precisa nem mais de mim. Não é um conselho jurídico. Que a gente tem vários conselhos e comissões que participam lá na CEBIC. Exatamente. Bom, agradeço vocês. A PMEC está à disposição dos associados e da comunidade como um todo. E nós estamos com os nossos 25 anos, prestando serviço e cada dia melhor Exatamente. e tentando estar sempre com todos os companheiros e entidades afins. Exato. E nós temos o apoio do CREA. Como eu já comentei, o CREA ajuda a fazer esses podcasts. Exato. Então, todos os nossos, hoje, cursos, tudo tem o apoio do CREA, Exatamente. que é muito importante. É fundamental, e a gente já agradecendo também a presidente do CREA, a Lígia Maquei, e o prof. Vinícius, que é o próprio presidente do Vinícius, Confia, que que sempre são nos parceiros apoiou. nossos de primeiro momento. Sempre... Aliás, o CREA, desde 14, é um parceirão da PMEC. Exato. Ele Muito sempre obrigado. sempre se prontifica a estar presente, né? O Vinícius é uma pessoa, para nós engenheiros, é fundamental. Mas eu interrompi aqui. E na comemoração dos 25 anos, certamente Certamente eles estará com a gente. presente. Eu agradeço a minha presença e a presença de vocês também. Obrigado pelo convite, Elias. Obrigado. Tá? Obrigado.